no capítulo 6, e nós leremos do 45 até o 52. E diz assim: logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou: tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Obrigada, Pai, pela sua palavra. Que o teu Espírito Santo a revele nos nossos corações, nos transforme e nos liberte, em nome de Jesus. Amém. Esse é um episódio fantástico da caminhada de Jesus com os seus discípulos. Eles tinham atravessado o mar, eles tinham cruzado o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Eles tinham atravessado, e quando eles cruzaram da primeira vez, surgiu uma tempestade. Jesus estava no barco, e provavelmente você já conhece a história, que eles ficaram apavorados, acordaram a Jesus, e ele acalmou a tempestade. Aí então, depois disso, ele continuou com todo o seu trabalho de curar pessoas, expelir demônios e assim por diante. Mas então ele recebeu a notícia de que seu primo João tinha falecido, tinha sido morto, na verdade, por Herodes, e aquilo mexeu com ele. Então ele entendeu de se afastar por um tempo da multidão e ir para o outro lado, para outra margem. E então ele pega o barco e ele cruza. Quando ele chega no deserto, a multidão está lá, esperando por ele. E quando a multidão se encontra com ele, chega no final da tarde, os discípulos falam para despedir a multidão, e ele não despede, fala: vocês mesmos vão dar de comer. E aí acontece a multiplicação dos pães. Jesus multiplica pães e peixe para 5.000 homens, sendo que sobram 12 cestos. Então os discípulos viram Jesus acalmar uma tempestade, e ele estava dentro do barco, e daí depois eles viram Jesus multiplicar o alimento. Quando isso aconteceu, aqueles homens, aquela multidão da Galileia, aquelas pessoas, eles começaram a intentar no seu coração proclamar a Jesus rei. Eles queriam fazer Jesus rei, afinal de contas, ele tinha curado pessoas, ele tinha já expelido demônios, ele tinha feito a multiplicação dos pães, e eles eram inconformados com o domínio do Império Romano. Então eles queriam proclamar a Jesus rei. E quando nós lemos esse texto nos outros evangelhos também, o termo usado é forçar. Eles queriam forçar a Jesus para que fosse o seu rei, mas um rei de acordo com os seus ideais, porque ele vinha suprindo as suas necessidades. Ele os curou, ele lhes deu de comer, e agora eles queriam que Jesus os livrasse do chicote de Herodes, que os livrasse de Roma. Então, quando Jesus percebe a intenção daquela multidão, ele chega para os seus discípulos, e o texto vai dizer que ele praticamente obriga os discípulos a subirem no barco e irem de novo para o mar. O texto fala a respeito disso, que ele praticamente obrigou os discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado em direção a Betsaida. Era como se ele estivesse ensinando desde já para os seus discípulos: as pessoas em geral, as multidões vão tentar fazer barganha comigo. A gente te proclama rei, Jesus, mas o Senhor faz as nossas vontades.
A gente faz do Senhor o nosso rei, mas o Senhor continue nos servindo. Então as pessoas, a multidão, queria fazer esse tipo de barganha. Nós te proclamaremos rei, Senhor Jesus, desde que o Senhor continue satisfazendo as nossas necessidades, desde que o Senhor continue curando, desde que o Senhor continue nos alimentando, desde que o Senhor continue nos suprindo de alguma forma. É isso que Jesus está explicando. O mundo vai querer me fazer rei por causa dos meus sinais, desde que eu faça milagres. Mas essa não é a mentalidade que vocês, meus discípulos, devem acompanhar. Não é sobre aquilo que eu possa fazer, ainda que eu possa fazer tudo. Não é sobre aquilo que eu possa oferecer, ainda que eu possa oferecer todas as coisas. Então Jesus literalmente separa os discípulos da multidão. A multidão fica desse lado com essa mentalidade de barganha, com essa mentalidade consumidora, com esse evangelho de baixo custo. Mas vocês, meus discípulos, vocês vão para o outro lado. Bora para o barco. Vão para o barco. Não fiquem nesse lugar onde as pessoas querem fazer Jesus rei por esforço humano, a fim de satisfazer as suas próprias necessidades. Ele já é rei sobre todas as coisas. Nós reconhecemos, temos o privilégio de reconhecê-lo rei, por causa da obra do Espírito Santo nos nossos corações. Ele já é rei. É como se Jesus estivesse falando: não pensem, meus discípulos, que eu sou um resolvedor de problemas. Não pensem que eu sou um governador político dessa terra horizontal. Não pensem que eu sou um solucionador de dilemas, ainda que eu possa fazer todas estas coisas. Elas não são quem eu sou. As coisas que Jesus faz não são quem Ele é. Ele é. Ele é. É o eu sou. Nós temos uma tendência a confundir quem Jesus é com as coisas que Ele faz. Mas Ele é, simplesmente. E isso é suficiente. E quando a gente entende que o fato de Ele ser eu sou é suficiente para a gente é liberto de tanta coisa. Jesus insistiu que os discípulos entrassem naquele barco. E Ele os separou da multidão. Isso é tão significativo. A multidão fica na margem, sustentada sobre os seus próprios pés, reivindicando que Jesus se conforme com os seus ideais. Agora os discípulos não. Eles são mandados de barco para um lugar onde os seus pés não os sustentam, enviados para longe daquela mentalidade que faz barganha da fé, para o outro lado do lago. Meus discípulos, fujam desse evangelho de baixo custo, dessa mentalidade consumidora que deseja apenas receber, que não transforma o homem, que não salva o homem, porque é um evangelho que não nos custa, não tem valor algum. A salvação é de graça, mas o discipulado vai custar toda a nossa vida. A salvação é de graça, mas ser discípulo de Jesus custará toda a nossa vida, tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos. Não pensem como a turba, não pensem como a multidão. Afinal de contas, todas as mães desse mundo já falaram: vocês não são todo mundo. Vocês não são todo mundo. Dá um 180 na sua mente. Dá um 180 na sua maneira de pensar. Não me busquem por aquilo que eu posso oferecer, ainda que eu possa. Jesus despediu os discípulos no lago de Genezaré, com a intenção de que eles chegassem até Betsaida. E depois despediu também as multidões. E ele foi ter então o seu tempo de solitude com Deus. Foi ter o seu tempo de estar com o Senhor. Enquanto isso, os discípulos, lá no barco, começo da noite, escuro, Jesus mandou os discípulos para o mar. Com qual propósito? 2 aqui nós já falamos. Separá-los da multidão. Nós já falamos a respeito disso.
e não permitir que a mentalidade deles fosse influenciada com a mentalidade de todo mundo, da multidão. Nós somos sal, fermento e luz para influenciarmos o mundo, não para a gente deixar o mundo influenciar a igreja. Mas existe uma outra situação aqui, além disso. Permitir que eles experimentem o que é tentar obedecer uma ordem de Jesus na força dos seus próprios recursos. Tem jeito disso dar certo, gente? Alguns de vocês já tentaram em algum momento fazer aquilo que o Senhor pediu para você fazer, na força do seu próprio braço e com os seus próprios recursos? Eu louvo ao Senhor porque todas as vezes que eu tentei, eu quebrei a cara. E Deus me fez voltar rapidinho para o prumo. Às vezes de uma forma muito dolorosa. Quem quiser se casar, casa. Casar é fácil, juntar é fácil. Você se apaixona por alguém, num determinado momento você vai para o cartório, ou não, e junta as panelas. Mas qual é a ordem de Jesus a respeito do casamento? O relacionamento de vocês refletirá o meu amor pela igreja. Portanto, homens, vocês vão amar as suas esposas com um amor sacrificial e de entrega. E vocês, mulheres, vocês serão submissas a seus maridos como se fosse a mim. Qual de nós consegue viver esse padrão? Obedecer essa ordem, se não for o Espírito Santo em cada um de nós? Na nossa força, a hora que bate o primeiro vento contrário, a gente começa a sofrer. Eu fui pesquisar na internet sobre o que significa ser jovem, e eu digitei desse jeito: o que significa ser jovem em 2025? Ser jovem do jeito da multidão. Hoje em dia é usar a sua força para contestar o status quo, ser protagonista na inovação digital e social, buscar soluções rápidas para as necessidades profissionais e globais e superar barreiras para promover a colaboração global. E ainda tem que ter consciência social e consciência climática. Agora, Jesus subiu o sarrafo. A definição não é minha. Só que Jesus subiu isso. E ele falou assim: jovens, vocês viverão tudo aquilo que está proposto para vocês viverem nas suas gerações. Mas vocês o farão, sendo fiéis à minha palavra e vencendo o mal. E vencendo o mal. Jovens, dá para viver tudo isso mantendo a integridade da palavra em seus corações e sendo vitoriosos contra o maligno com seus próprios recursos? Com seu próprio repertório e expediente? Em 1 João, a Bíblia diz assim: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Tem uma jovem que ultimamente tem feito tentativas de chamar a atenção para causas sociais e causas climáticas e assim por diante. Ela tem colocado a sua própria vida em risco, mas infelizmente é uma potência, um potencial muito grande, mal direcionado. Ela tem arriscado a sua própria vida e ela tem sido manipulada por pessoas que não consideram sua saúde mental, sua saúde emocional, sua saúde espiritual. E se você pesquisar nas redes sociais, ela é bem famosa. Uma jovem, um potencial enorme, muito mal direcionado. Considerando todas essas exigências que há, todas essas demandas que existem sobre os jovens hoje, é impossível que o jovem viva todas estas coisas e se mantenha fiel ao Senhor, se ele tentar viver tudo isso na força do seu próprio braço, com os seus próprios recursos. É impossível nós vivermos de acordo com o padrão de Deus, com o nosso próprio repertório.
Porque se nós tentarmos viver desta maneira, se nós tentarmos viver um evangelho em que nós fazemos as coisas com as nossas forças, nós estaremos invertendo a situação. A gente vai achar que com a nossa limitação a gente pode controlar aquilo que é ilimitado. Seria como se fosse nós, a finitude, tentando controlar a infinitude. O temporário cerceando aquilo que é eterno. E a criatura submetendo o próprio Criador. Não dá para a gente viver o Evangelho sem Deus. Não dá para a gente viver o Evangelho como se o Evangelho fosse a respeito de nós mesmos. É uma inversão, mas a gente acha que a gente consegue. Inadvertidamente, a gente acha que dá para a gente levar um casamento de acordo com o padrão de Deus, sem Deus. A gente acha que a gente consegue viver a submissão sem Deus, que a gente consegue amar os homens, amar as suas esposas sacrificialmente sem Deus. Os jovens acham que conseguem honrar os seus pais, fazendo isso de maneira longe do Espírito Santo. Que a gente acha que a gente pode evangelizar pessoas e fazermos missões sem Deus. Que a gente consegue cooperar com o avanço do reino sem Deus. A gente acha que a gente pode transformar o mundo sem Deus. Que ilusão. A gente começa bem. Jesus nos ordena, entra no barco e rema até Betsaida. E a gente obedece. A gente vai. E a gente sai remando. Aquela travessia tinha cerca de 11 quilômetros mais ou menos. Quando chega ali pelo 5º quilômetro, 6º quilômetro mais ou menos, no meio do mar, bate o vento contrário. E está escuro. E eles ficam sem direção. E eles começam a ficar apavorados. Já viu que muitas vezes quando a gente se dispõe a obedecer a Deus e a gente fala, agora vou obedecer a Deus, bate o vento contrário? E parece que tudo começa a cooperar para a gente não corresponder com aquilo que a gente propôs no nosso coração. Hoje eu vou amar minha esposa sacrificialmente, eu vou lavar o banheiro, eu vou lavar a louça, eu vou ajudar com toda a vida comum da casa, eu vou ajudar. Mas ela acorda na TPM selvagem. Aí o marido começa a ajudar. E a mulher começa a observar que ele está ajudando. Aí é algo do tipo assim, o que você andou aprontando? Ao vento contrário começa a bater. Eu estou dando uma chance para vocês hoje, homens, viu? O que você andou aprontando? Sem falar que às vezes a mulherada começa a perceber que o milagre está grande, começa a falar, não vem achando que depois vai, porque não vai. Olha o vento contrário. Ou quem sabe se você veio lá do norte, ou lá do nordeste, tão exuberante, acostumado com aquele calor maravilhoso e com a hospitalidade nordestina e aberta. E aí Deus fala para você, vou te levar para um lugar onde eu vou te fazer prosperar, você prosperará. Aí bate o vento contrário, traz aqui para Curitiba. Mas é a capital mais fria do país e o povo lá é maravilhoso, mas é meio reservado. Queridos, quantos ventos contrários? A gente está brincando, mas quantos ventos contrários? E quando bate o vento contrário, a gente tem uma tendência a se apavorar, a ponto de questionar se a gente ouviu direito quando Deus falou para a gente entrar naquele barco. O que acontece é que não é porque Deus falou para a gente entrar no barco e a gente obedeceu que a gente também vai assumir o controle. E a gente tem uma tendência de fazer isso. A gente tem uma tendência a entrar no barco e assumir o controle. Não, Deus, eu já te ouvi, beleza, agora pode deixar que eu vou fazer. Porque a gente tem recursos. E aí chega uma hora que nós estamos exaustos, cansados, no escuro, e a gente fica apavorado.
Os ventos contrários são do Senhor. Ele permite esses ventos contrários. Justamente para quê? Para a gente entender que é para a gente entrar no barco, mas não é para a gente pegar o leme. O leme continua sendo dele. Quem deu ordem para os discípulos entrarem no barco? Foi Jesus. E você orou. E você teve paz nas escolhas que você fez, mas agora você começou a enfrentar os perrengues por causa das escolhas que você fez. Mas você teve paz e você recebeu uma palavra do Senhor, você atendeu a Deus. Não eram de Deus? Sim, eram. Deus nos dá ordem para nós fazermos, nós obedecemos, mas isso não quer dizer que o leme seja nosso. Isso não quer dizer que o controle seja nosso. E talvez você esteja nessa situação de estar cansado, no escuro, com medo numa determinada situação, porque você obedeceu. Mas chegou um momento que você começou talvez a se comportar como a multidão. Senhor, me dê cura física, me dê cura emocional, me dê cura relacional, me dê pão, satisfaça as minhas necessidades, alivie meus estresses, alivie meus dilemas. E não que Ele não possa fazer todas essas coisas. Mas Jesus não é o nosso fazedor, o nosso solucionador. Ele é o nosso Senhor. Ele não é o servidor nosso, ainda que Ele seja o servo sofredor. Muitas vezes nós nos cansamos e o Senhor permite que nós nos cansemos. Muitas vezes nós ficamos apavorados em algumas situações, entramos em pânico e Ele permite que isso aconteça. Para que a gente possa descansar, ser aperfeiçoado na nossa fé e entendermos que o controle continua sendo dEle e é dEle. Ele nos separou, nos sacou da multidão, nós fomos feitos discípulos, então Ele nos comissionou, nos enviou e permitiu os ventos contrários por 2 motivos. Primeiro, a fim de que a gente perceba que nós não podemos ser e nem fazer coisa alguma que venha da parte dEle com os nossos próprios recursos. E segundo, para que a gente entenda que a sua presença é suficiente. É suficiente. Senhor, ainda que o Senhor não me cure, ainda que eu não tenha todas as minhas vontades satisfeitas, ainda que os meus ideais não se concretizem, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia, a gente se alegra porque Deus é. Porque Ele é. E quando chega no versículo 50, os discípulos estão apavorados. Pois todos o tinham visto, Jesus está chegando, e eles achando que fosse um fantasma. Pois todos o tinham visto e ficaram apavorados, contudo Jesus lhes anunciou: tende coragem, sou eu, não tenham medo. Em algumas pregações, o pastor Evert já trouxe de maneira mais enfática que Jesus nos orienta que a gente faça morrer a nossa natureza terrena. Mas não só fazemos morrer a nossa natureza terrena, como nós também praticamos aquilo que diz respeito à natureza de Jesus. E isso fica claro em Efésios, no capítulo 4, quando Paulo diz assim: não mintam uns aos outros, antes falem a verdade, porque a mentira fazia parte da velha criatura, a nova criatura fala a verdade. Aquele que roubava, não roube, antes trabalhe. Roubar fazia parte do velho homem, trabalhar inclusive para suprir as necessidades dos outros, faz parte da natureza divina. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Meus discípulos, vocês não terão medo. Por quê? Porque eu sou. Ter medo fazia parte daquela natureza caída. E entenda que quando eu falo sobre ter medo, eu estou falando sobre ser guiado pelo medo, sobre ser governado pelo medo, sobre ser obediente ao medo. Ele está falando: não se deixe governar pelo medo.
Eu sou. No original está eu sou. Aqui em algumas versões pode estar escrito sou eu. Mas no original está eu sou. Tenham coragem. A mesma fala de Moisés, que Moisés ouviu lá no Êxodo. Moisés matou um egípcio, descobriu que ele era judeu e não egípcio. Descobriu a sua raiz dos hebreus. Matou um egípcio, um soldado egípcio, se apavorou com aquilo, ficou com medo, fugiu. Foi para o deserto e ficou 40 anos lá, e depois de 40 anos se escondendo de Faraó lá no deserto, com tantos medos, com tantos receios, com tanta insegurança, um dia, ele chega num lugar e ele ouve uma voz falando que ele deveria tirar as sandálias dos pés, porque era lugar sagrado. E o que tinha chamado a atenção de Moisés era uma sarça que pegava fogo, mas apesar de pegar fogo, ela não se consumia. E quando Deus se revela para Moisés, ali ele fala, eu sou. E isso é suficiente. Então, Moisés, sabe aquele medo? Você vai enfrentar. Jesus está falando aqui, ter coragem faz parte da nossa nova identidade. A partir de eu sou. Não a partir da Daniela. A Daniela foi uma das pessoas mais medrosas nessa vida que eu conheci. Ainda que a gente sinta medo, a gente não é governado por ele. A gente não é movido por ele. Durante muitos anos da minha vida, muitos aqui conhecem esse testemunho, eu fui oprimida. As primeiras experiências que eu tive em relação a demônios e assim por diante, que eu me lembro, parte dos 3 anos de idade, que eu lembro de enxergar algumas coisas. E dali em diante, foram crescendo essas experiências que eu fui tendo. A gente dormia tudo no quarto dos meus pais, e eu tinha um quarto lá também, que ficava ali, mas dormia com o pai e a mãe. Mas todas as madrugadas o pianinho do meu quarto tocava. Entre outras situações. E eu tinha uma autoestima totalmente fragmentada, totalmente quebrada. Então eu achava, na minha pré-adolescência para a adolescência, que se eu desenvolvesse uma espécie de espiritualidade, aquilo de alguma forma ia me conferir um dom especial, que eu seria aceita de alguma forma, ou validada de alguma forma, ou reputada de alguma forma, se eu desenvolvesse aquilo. Então eu comecei a fazer jogos de invocação, e eu vivia dentro do cemitério, e eu achava que aquilo me tornava especial. Mas aquilo que primeiro fazia com que eu achasse que eu fosse especial de alguma maneira, depois se tornou muita opressão e muita perturbação. Muita perturbação e muita opressão. E o medo se tornou um estilo de vida para mim. Eu tinha medo de demônios, eu tinha medo do escuro, eu tinha medo de ficar sozinha, e aí juntava com os medos da adolescência. Porque daí eu tinha medo de ser um fracasso, tinha medo de que meus sonhos não se realizassem, eu tinha medo de não ser aceita, a minha identidade não estava consolidada, não entendia nem direito a respeito de quem eu era. E mesmo depois que eu me converti, aos 16 anos, levou muito tempo para eu conseguir me render a Deus de tal maneira que Ele me libertasse daquele medo. O Senhor me chamou de madrugada, já casada, 22 anos daí. Dormia, gente, com a luz acesa no quarto, do lado. Aí já com 22 anos casado, o Senhor me acordou de madrugada, 3 da manhã. Vamos orar, Daniela? Falei, não, Deus, o Senhor sabe que eu tenho medo. 4 da manhã, eu olhava no rádio relógio, por isso que eu lembro do horário. 4 da manhã, o Senhor me chama novamente, vamos orar, Daniela. Senhor, eu tenho medo. Eu chegava a virar o corpo, como se eu estivesse dando as costas para Deus. 5 horas da manhã, o Senhor me chamou, Daniela, vamos orar. Eu comecei a negociar com o Espírito Santo. Falei, Deus,
O senhor sabe que eu tenho medo. Posso chamar o Evert? Estava do lado. Posso chamar o Evert para ele orar junto comigo? E ele falou assim, o que eu tenho para conversar é contigo, não é com seu esposo. Então eu posso ajoelhar aqui no tapetinho do quarto? Ele falou, não, estou te esperando lá na sala. Estava tudo escuro. Deus sabe o medo que eu sentia destas coisas. E então eu fui até lá. Tive coragem de passar por cima do Evert, não de dar a volta na cama, passar por cima, e fui até lá. Cheguei na sala, acendi rapidinho a luz, abaixei a cabeça, ajoelhei. E Deus nunca falou para mim por que eu comecei a sentir tanto medo. Deus nunca falou para mim a respeito do que é que tinha, de alguma forma, ativado esse tipo de mecanismo. O Senhor nunca me falou a respeito destas coisas. O que eu sei é que eu ajoelhei. E Deus começou a falar para mim a respeito de quem Ele é. Quem Ele é. Quem Ele é. Assim como está escrito no livro de Jó, a partir do capítulo 37, daí Deus vai falando para Jó quem Ele é. E assim foi a semana toda. Todos os dias, às 5 horas da manhã, o Senhor me despertava e eu ia. E na primeira e na segunda noite eu fui correndo e abaixava com medo e ficava ali por mais de 1 hora. Mas depois, a partir da terceira noite, da quarta noite, eu já não tinha mais medo. E eu sabia que Ele ia me acordar. À noite, antes de dormir, eu falava, pode me acordar, Senhor. Eu nunca mais fui governada pelo medo. A gente sente medo, aquele medo natural. Mas ser dominado pelo medo é paralisante. Ser governado pelo medo é paralisante. E Satanás usa isso contra as nossas vidas. Ele nunca me explicou sobre a raiz do medo, como aquilo entrou na minha vida. O que eu sei é que eu era medrosa e hoje não mais. Eu era presa. Quantos comportamentos eu tive movida pelo medo, porque ele se estabeleceu na minha vida como um governo. E hoje em dia, a gente vê a respeito disso. Eu não estou falando sobre ter medo de ver demônios, exclusivamente. Mas o medo pode se estabelecer como um governo. Não posso mais ter filho porque eu tenho medo de não conseguir sustentar. Eu não vou mudar de trabalho porque eu não posso trocar aquilo que é certo por aquilo que é duvidoso. E a gente se move pelo medo, não porque a gente recebeu uma palavra de Deus. Não porque a gente orou e nós ouvimos quando Deus falou aquilo que era para fazer ou aquilo que não era para nós fazermos. Existem tantos medos que nós temos medo de confessar. Eu tinha medo de ver demônios e tudo mais, mas eu também tinha medo do que as pessoas poderiam pensar a meu respeito, quando soubessem que eu, sendo cristã, tinha medo dos demônios. Eu pensava, que raio de crente que vão pensar que eu sou? Então eu não falava com ninguém sobre isso, porque o medo faz isso. O medo faz a gente ficar ensimesmado, a gente tem medo de falar para as pessoas. Que tipo de pessoa que vão pensar que eu sou? Pensa que prisão infeliz. A gente fica preso dentro da gente. Eu louvo a Deus pela libertação que Ele me deu. Quantas decisões a gente toma baseado no medo? Eu vou fazer isso porque vai que. Ou eu não vou fazer aquilo porque vai que. Não posso fazer porque eu tenho medo que aconteça isso, aconteça aquilo. E a gente nem percebe que nós estamos sendo governados, que nós estamos sendo direcionados e aceitando a orientação do governo do medo nas nossas vidas. E não porque o Senhor nos deu uma palavra, e não porque o Senhor nos direcionou. E aí quando a gente chega no meio da travessia e começa a bater o vento contrário, o medo fica maior ainda. E a gente fica com a visão distorcida. A gente acha que é um fantasma. A gente fica apavorado. Um conhecido, que hoje é amigo, mas na época era conhecido, anos atrás, eu estava mexendo no Facebook e aparecem ali, os aniversariantes. E apareceu que era aniversário dele. E daí eu entendi de orar pela vida dele.
um momentinho ali, logo que acordei, entendi de orar por ele. Orei, mas quando eu estava orando, Deus me deu uma imagem. E eu o via da seguinte maneira: eu o via do lado de uma margem, e ele tinha que ir para outra margem, só que existia ali um caminho feito de Vitória régia. Já viram Vitória régia? Aquela planta aquática que fica flutuando na água, era como se fosse uma ponte. E ele nessa margem, ele olhava que ele tinha que chegar do lado de lá, mas ele tinha medo de ir, porque aquela ponte parecia muito frágil e ele achava que ele fosse afundar. Mas Deus estava falando que era para ele ir. E eu lembro que eu liguei para ele de uma maneira muito inusitada. Eu acho que na hora ele deve ter achado muito diferente, ele achou mesmo, ele confessou isso. Falei para ele que eu estava orando por causa do seu aniversário e que Deus tinha me dado uma palavra para entregar para ele. E daí então ele colocou no viva voz, chamou a esposa, para que ouvissem juntos. E ele vinha já orando há algum tempo, porque ele tinha uma proposta, recebido uma proposta para sair de São Paulo e vir aqui para Curitiba, mas era uma estrutura frágil. E eles estavam com medo, porque eles iam literalmente trocar o certo por algo que fosse duvidoso. Então eles estavam orando e buscando direção do Senhor. E aí, a partir disso, o Senhor foi confirmando, inclusive através desta fala, desse telefonema, e eles vieram para cá. Ele gravou algumas músicas, gravou alguns álbuns, se tornou líder e pastor de ministério de música de 2 grandes igrejas em Curitiba. Hoje eles são pastores nos Estados Unidos. Mas já pensou se ele tivesse permanecido debaixo do governo do medo? Já pensou se ele tivesse permanecido dentro daquela zona de segurança? Se ele tivesse ficado na margem, junto com a multidão? Quando Deus me libertou, Ele manifestou a sua presença onde eu não queria estar, sozinha e no escuro. Sozinha e no escuro. É como se fosse algo assim. Sabe quando tem aqueles valentões na escola? De vez em quando tem esse estereótipo, né, de que tem algum valentão na escola que fica intimidando. E a criança sendo intimidada pela outra criança que é valentona. E a criança sofre com isso, até o dia que ela chega em casa e fala: pai, tem um valentão lá. Eu estou com medo. Eu não estou querendo nem ir para a escola mais, ele está me intimidando. E então o pai pega na mão da criança e fala: vamos junto. A sensação dessa criança é totalmente diferente para encarar os valentões de mão dada com o seu pai do que sozinha. Do que sozinha. Então, vez em quando, o Senhor faz isso conosco. Nos leva para o lugar onde a gente não quer ir. Onde a gente tem medo. Ele fala assim: mas vamos junto. Você não vai sozinho. Dá a mão aqui. Eu sou teu pai. E a gente vai. Moisés, Faraó, dá a mão. Vamos lá. Eu vou com você, Moisés. No escuro eu descobri que existe uma presença que lança fora todo medo e que é uma presença muito maior do que qualquer demônio. Onde a presença de Jesus está, o governo do medo não se estabelece. A gente sofre muitas vezes nesse sentido. Somatiza no nosso corpo. Tinha crises de ansiedade, chegava a ficar paralisada. E era tanto medo que eu ia de solteira dormir no quarto com os meus pais. Deitava no colchão do lado da cama da minha mãe e segurava a mão dela. E tinha hora que eu ficava dura de tal maneira que eu não conseguia nem apertar a mão dela. Para ela me tirar daquela inércia que eu estava, deitada ali. O medo faz isso, paralisa a gente, deixa a gente estático. A gente não sabe o que fazer. A gente se depara com situações, e quando a gente tenta resolver as situações,
com os nossos próprios braços e com os nossos próprios remos, inevitavelmente a gente vai perceber que não existe suficiência ali. O medo faz a gente ver coisa onde não existe, faz a gente enxergar de maneira distorcida e nos afasta de Deus. Sabe aquele ditadozinho que gato escaldado tem medo de água fria? E a gente fala, eu nunca mais quero voltar para esse lugar. Gente traumatizada é assim, governada pelo medo e pela distorção. Gente traumatizada é governada pela ferida, até porque a palavra trauma significa isso, significa ferida. Estou com uma dor, um exemplo, não estou. Um exemplo que eu estivesse com uma dor na coluna, mas eu percebo que se eu entortar um pouquinho, a dor vai embora. Então eu passo a ter um comportamento distorcido, um comportamento deformado, porque se eu tiver esse comportamento, parece que dói menos. E aí, por causa de um comportamento deformado, distorcido por causa da dor, eu vou fazendo a manutenção da dor, a manutenção do sofrimento, uma retroalimentação. Se foi traído no primeiro casamento, quando chega o segundo cônjuge, passa a tratar o segundo cônjuge como se a qualquer momento a pessoa fosse fazer exatamente a mesma coisa. Foi ferido numa amizade e agora não se abre mais com ninguém. Passou por uma situação numa igreja, agora nenhuma igreja presta. Foi judiado em alguma situação, num ministério, agora não quero mais ministérios. Essas coisas acontecem. Todos nós passamos por isso. O trauma potencializa o sofrimento de tal maneira que nós sofremos, inclusive, dores hipotéticas, porque a gente fala, vai que, e a gente fica sofrendo pelo vai que. Por quê? Porque já aconteceu. O medo da dor pode deformar o nosso comportamento. Pode deformar o comportamento de uma nação inteira. Quem não é daqui de Curitiba, de fato estranha o jeito mais reservado das pessoas aqui. E eu fui pesquisar a respeito disso. E eu vi uma pesquisa do Núcleo de Estudos dos Processos Identitários da Universidade Federal do Paraná. E lá eles estão explicando que o curitibano não é frio. A gente tem essa fama. Mas o curitibano não é frio, eles explicam que o curitibano é analítico. E isso se deve ao fato da nossa colonização, principalmente formada por italianos, alemães, poloneses e ucranianos, que vieram por causa das grandes guerras da Europa. Chegaram doloridos, traumatizados, enlutados, sofrendo preconceito, e quando chegaram aqui, continuaram a sofrer sob muitos aspectos. Não conseguiam confiar nas pessoas e foi com muita dificuldade que eles se estabeleceram e conseguiram seguir em frente. Quando nós somos traumatizados, muitas vezes a gente fica assim, desconfiado, reservado, meio cinza. O que falta para a nossa capital? O que a gente mais sente falta? E hoje foi maravilhoso, porque tinha sol. A nossa capital é a capital com menos dias de sol durante o ano. Uma pessoa dolorida, uma pessoa traumatizada, precisa da presença do sol da justiça, que dissipa toda a escuridão e manda o medo para longe. Daniel experimentou a presença de Deus na cova dos leões. Mas ninguém quer ir para a cova dos leões. Mas ele experimentou a presença de Deus no lugar onde ele poderia morrer. Estevão, no momento da sua morte, experimentou a presença de Deus naquela salinha escura. Eu experimentei a presença de Deus, como meu pai, lançando fora todo medo. Anos atrás, quando o Evert passou pela situação de sequestro dentro do cativeiro, ele teve experiência com a presença manifesta de Deus. E pode ser nos lugares mais difíceis,
sob risco da nossa morte, mas muito melhor do que ser livrado é a presença de Deus. A Bíblia fala no Salmo 63 que o amor de Deus é melhor do que a própria vida. Aquela salinha era o lugar onde eu não queria estar. Mas depois que eu percebi que Ele estava ali, eu ficaria ali toda a minha vida. Por causa dEle. Não porque Ele estivesse me livrando, me oferecendo alguma coisa, era só porque Ele estava. Então não precisava de mais coisa alguma. O medo faz com que a gente não perceba a presença de Jesus. A gente distorce, é um fantasma, e a gente fica mais apavorado ainda. Deus é onipotente, Ele está em todos os lugares, mas há momentos em que Ele manifesta a sua presença de um jeito, de tal maneira, que faz com que a gente simplesmente fique totalmente satisfeito em estar com o eu sou. Jesus estava no alto do monte, observando os discípulos lá no barco o tempo todo. Em momento algum os discípulos saíram da vista de Jesus. A gente é que fica às vezes com a impressão que a gente está sozinho. Existe uma diferença entre os seguidores e os discípulos de Jesus. A multidão segue a Jesus. A multidão deseja aclamar a Jesus como rei de acordo com os seus ideais, de acordo com as suas necessidades. Jesus, seja o solucionador dos meus problemas, seja o educador dos meus filhos, seja o curador das minhas doenças, seja o organizador das minhas finanças, seja o restaurador da minha autoestima. E faça isso agora, Jesus, de preferência quando eu declarar. De preferência quando eu falar, por favor, faça rapidamente, porque afinal de contas. Nós, discípulos, não somos moldados por uma mentalidade consumista. A gente não vem à igreja para consumir. Isso é evangelho antropocêntrico, voltado para a satisfação do homem. Os discípulos estavam em apuros, sim, mas Jesus se manifestou quando Ele quis. Foi até eles quando Ele entendeu que Ele deveria ir. Jesus manifestou a sua presença aos discípulos quando Ele entendeu, por volta das 3 horas da madrugada, que aquele seria o momento que Ele deveria ir e que a fé dos discípulos seria aperfeiçoada. Porque eu sou, Jesus, é suficiente. Ele é suficiente. Melhor do que Jesus mudar o contexto, é Ele me mudar, usando o contexto para transformar a minha vida. Usando o vento contrário para mudar a minha vida, para mudar a minha história. Eu era medrosa e hoje eu não sou mais. E eu não sei explicar como é que isso aconteceu. Eu sei que Jesus estava ali comigo e isso foi suficiente. É quando a gente desiste de ficar dando palpite para Deus. Gente, quando a gente é medroso, a gente é controlador. Pessoas controladoras são pessoas inseguras. Pessoas que têm medo tendem a ser controladoras. Por quê? Porque você precisa controlar todas as coisas, porque se você perder mão de alguma forma, vai que aconteça algo que te fira, vai que aconteça algo que faça você sofrer. Então a gente tenta controlar até Deus. A gente fala para Deus: Senhor, me liberta e me liberte desta maneira. A gente fica dando palpite. Deus é paciente. Eu falo: Deus, o Senhor tem uma paciência comigo. Porque a gente tenta controlar até o agir de Deus. A maneira como Ele vai se mover, a maneira como Ele vai se manifestar, o que Ele vai fazer, de que maneira Ele fará. A gente tenta controlar o Senhor. Até que chega um momento que as nossas forças não são suficientes, os nossos recursos não são suficientes, e a gente fala: Deus, me liberta. Do jeito que o Senhor quiser, do seu jeito. O fato é que eu não aguento mais. Eu cansei. E eu vou morrer. Às vezes a gente chega nessa exaustão e experimenta tamanha
rendição ao Senhor. Jesus se sujeitou a viver como um homem de carne e osso e viveu a nossa frágil realidade, para que a gente possa viver a sua realidade eterna. Para que a gente possa viver a sua eternidade. Os seus milagres não são apenas para resolver situações difíceis. Os seus milagres são um convite para que a gente olhe para Ele, para que a gente o contemple, a fim de que nós venhamos a ser como Ele é. E as bênçãos e os milagres nos acompanharão. Hoje, o que você precisa não é de um milagre. O que você precisa é da certeza da presença dEle com você. E isso é suficiente. Nos versículos 51 e 52, então logo subiu no barco para junto deles. E o vento se acalmou e eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Eles estavam pasmos com tudo aquilo que eles estavam vendo, mas não tinham a condição de absorver, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, não habitava dentro dos seus corações, mas eles sabiam que eles estavam diante de algo que era maravilhoso demais. Seus corações continuavam endurecidos, porque Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado e enviado o seu Espírito e trocado os corações, conforme o texto de Ezequiel 36, que diz que Ele tiraria de nós o coração de pedra e nos daria um coração sensível, um coração de carne. Mas apesar de nós termos um coração sensível para ouvi-lo, ainda assim muitas vezes nós sofremos por conta da nossa própria carne que insiste em não se submeter. E por mais que nós desejamos fazer a obra, participarmos da sua missão, ainda assim a gente quer controlar, porque a gente tem medo muitas vezes. Nós nos tornamos inseguros e controladores em função desses traumas. Preciso controlar a rotina, preciso controlar o ambiente, preciso controlar as circunstâncias, as pessoas, porque quando sai do meu controle, e isso não é consciente, eu me machuco. Vamos nos colocar de pé? Então, quem sabe, se nessa noite, quando você chegou aqui,